Bem, eu vou aqui dar prosseguimento na resolução, agora questão número 2, teste 2, certo? Bem, aqui ele deu uma função y, dada por f de x, né? Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? O que isso aqui quer dizer pra gente? Que a função f, denominada por y, ela só depende de uma variável x, né? E ele disse que é uma função derivável, né? O que isso significa? Que f é derivável para todo x pertencente aos reais, certo? No caso aqui, supondo que seria o domínio da f, né? Beleza? Uma vez que ele não disse aqui qual que seria o domínio da f, vamos supor que o domínio seja os reais, beleza? Então ele disse que ela foi dada, essa função f foi dada implicitamente. Implicitamente. Se ela foi dada implicitamente, significa que a gente não tem uma função explícita. Claro, o que seria uma função explícita? Um exemplo seria, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função explícita. A gente consegue derivar ela apenas derivando, né? Aqui um exemplo, derivando esse termo daqui, né? Esse termo daqui, então seria o quê? 2x, né? Pronto. Que a gente usou aqui a regra do tombo, né? Então, ok. Então, ela é dada implicitamente por essa expressão toda aqui, certo? A gente não consegue colocar explicitamente como se comporta f, mas a gente tem, no caso, uma relação dela com a x. E ele quer saber, né, a reta tangente ao gráfico de f no ponto menos 1, 2. O que isso quer dizer pra gente? Que se ele está dizendo que existe uma reta tangente ao gráfico de f no ponto menos 1, 2, então ele está querendo dizer que esse ponto aqui, ele pertence ao gráfico de f, certo? Se ele pertence ao gráfico de f, isso daqui faz a gente afirmar que para um x, né, igual a menos 1, a gente vai ter que f de menos 1 é igual a 2, certo? Ou seja, a gente pega esse x aqui, joga na função, e ele vai ter que dar esse valor para satisfazer um ponto do gráfico, certo? E aí ele diz, né, ele quer perguntar para você qual dessas retas aqui, qual dessas equações, né? Aqui no caso a gente tem 5 equações de reta, qual dessas retas aqui é paralela a essa reta tangente? A essa reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. Então a gente tem uma reta 1, uma reta 2, uma reta 3, uma reta 4, uma reta 5. Ele quer saber qual dessas aqui vai ser tangente, vai ser paralelo a essa reta tangente nesse ponto. Para isso a gente vai usar o conceito, né, de que dadas duas retas paralelas, né, elas são paralelas se somente se o coeficiente, aqui no caso de R e S, se somente se o coeficiente angular de S, certo? Na verdade isso, o coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta E, certo? Com isso a gente consegue ter uma relação bacana, porque a gente vai ter que descobrir o coeficiente angular de cada uma dessas retas, certo? E comparar com o coeficiente angular que a gente achou na nossa reta tangente. Mas lembrando que o coeficiente angular, né, o coeficiente angular de uma reta S, por exemplo, se essa reta S, essa reta S, no caso ela for uma reta tangente a um gráfico f, por exemplo, ao gráfico f em um ponto, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Tá, podemos dizer que o coeficiente angular da reta S, onde a reta S seria essa reta tangente nesse ponto, então ms, que seria o coeficiente angular da reta S, é igual à primeira derivada, certo? No ponto menos 1. Um x igual a menos 1, né? Isso aqui, é claro, é numericamente igual, certo? Então, o coeficiente angular é igual à primeira derivada, ok? Então, a gente vai usar esse conceito aqui para tentar descobrir o que essa questão quer. Mas, para isso, antes mesmo, a gente vai ter que relembrar o que é uma função dada implicitamente. Tá? Que então seria função, tá?
Antes de tudo, eu queria relembrar, né, o que é uma função dada implicitamente, ou seja, dada implicitamente. Bem, para isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou definir. Então, f é dada implicitamente se existe fzão, que não é igual a esse, tá? Esse aqui é f minúsculo, esse aqui é o f maiúsculo, fzão definido no domínio indo do real 2, duas dimensões, para o real de uma dimensão. Tal que f de x, fzinho de x, igual a zero, para todo x pertencente ao domínio de f, certo? Então, legal. Aqui, no caso, isso aqui é uma definição, né, do que é fzinho ser dado implicitamente. No caso, a fzinha ser dada implicitamente é você ter uma função fzona, no qual essa fzona ela está em função de x e f de x. E essa fzona é tomada igual a zero, certo? Para todo x pertencente ao domínio da fzinha, certo? Beleza. E aqui o que significa? Que o domínio da f é um plano, né? Seria duas dimensões, né? Então, aqui você tem uma, aqui você tem duas dimensões. E o resultado que sai da função f é uma função, no caso é um valor de uma única dimensão, por isso que é R, uma única dimensão. Tá, isso fica melhor elucidado, né, por um exemplo. Um exemplo paralelo que a gente pode tomar seria a função f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. No caso, essa função fzinha, ela é dada implicitamente por fzão de x, y, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Por que isso? Perceba, se eu chamar a f de x de y, né, então eu posso levar ao quadrado dos dois lados, eu teria y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Passa o x ao quadrado para esse lado, você chega nisso daqui, certo? Só que aí que tá. Eu posso voltar dessa expressão para essa, só que no caso, essa expressão aqui, ela tem como valores para f de x apenas valores positivos, né? Porque a f de x ela é uma raiz, então ela somente assume valores positivos. Então, sabendo-se disso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar se fzão de x, y é igual a zero e y igual a f de x, implica que f de x é igual a x ao quadrado mais f de x elevado ao quadrado menos 1 igual a zero. Tá. O que implica que f de x elevado ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Daí, então, a gente chega que f de x é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aqui que eu usei essa informação, né? Porque senão seria mais ou menos, né? Só que como f de x é sempre positivo, então aqui é mais, né? Então, a gente chegou no mesmo valor. Desculpa, a gente chegou na mesma expressão. Vou grifar aqui, ó. Vou grifar. Essa expressão é a mesma que a gente tinha anteriormente. Só que se a gente pegar o implícito dela e igualar a zero, a gente chega na mesma coisa, certo? Aqui no caso seria a mesma coisa que y, né? A gente sabe que a f de x, para todo valor, a f de x, ela assume, para cada valor x, ela assume um y diferente, onde esse y seria o f do x que a gente está tratando. Então, isso daí é uma função implícita, certo? Tá. Beleza. Relembramos, né? Ok. Informações aqui, né? Informações relevantes do nosso problema. E só alterei a ordem dos itens aqui, tá bom? Ok. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz é olhar para esse y que é igual a f de x, né? O y tá aqui, o y tá aqui. Para que o entendimento fique mais próximo do exemplo que eu dei, o que eu vou fazer? Primeiro passo, né? Primeiro passo que eu escolhi, deixa eu ver se o item 3, tá? O primeiro passo que eu escolhi foi o seguinte: substituir y por f de x, certo? Então a gente chega aqui
x ao quadrado mais f de x. Tá, vamos lá. O que eu fiz aqui, na verdade? Vou fazer o seguinte, vou pegar isso tudo aqui, certo? Colocar aqui, só que aqui substituir por esse camarada, ele vai virar uma f de x, certo? E esse camarada aqui vai virar uma f de x, beleza? Ok. Daqui então a gente tem algo bem próximo, né, do exemplo que a gente deu aqui em cima, né? Aqui no caso seria esse lado aqui, certo? No caso já igualado a zero. Aqui é a mesma coisa. É como se isso tudo aqui já fosse a f zona, já fosse, ou seja, seria como se isso tudo aqui, que eu acabei de substituir, certo? Já fosse essa f zona igualado a zero, certo? Isso tudo aqui já é essa f zona igualada a zero, já é essa f zona igualada a zero. Então, o que eu preciso de fazer aqui, unicamente, é derivar dos dois lados em função de x, certo? Porque daí eu vou conseguir saber qual que seria a derivada da f. Porque o objetivo dessa questão é a gente saber quanto vale o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. É a gente saber quanto vale o coeficiente angular dessa reta tangente. Para a gente fazer isso, a gente precisa de saber quanto vale a derivada da função f. Só que nesse ponto aqui, certo? Porque a derivada da função f, ela representa numericamente, em cada ponto x que a gente escolher, ela representa numericamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f, beleza? Então, ok. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai assumir, né, o segundo passo, desculpa, seria, no caso, a gente derivar os dois lados. Só que vai ser uma derivada em x, certo? Da seguinte forma. Esse primeiro termo aqui, a gente tem uma função por fora, certo? Que está elevado ao quadrado, e a soma de duas outras funções, certo? Ok, então aplicando a regra da cadeia, né? A regra da cadeia para essa função de fora, o 2 ele vem para frente, né? O 2 ele vem para frente, o 2 ele vem para frente, beleza? Aqui subtrai uma, repete o que está dentro e deriva o que está dentro logo em seguida, multiplicando aquilo que já foi feito. Então, o que vai acontecer? O 2 vindo para frente, certo? Então eu repetir a função que está fora, vai ficar x ao quadrado mais f de x elevado ao quadrado elevado a 1, né? Porque eu já subtraí, né? Beleza. Aí eu vou multiplicar agora pela derivada do que está dentro, ou seja, que está aqui, ó, 2 vezes x, certo? Mais 2, aí deriva o que está aqui, certo? Aqui é uma função que está por fora, elevado ao quadrado. Regra joga o tombo aqui, certo? Vem para frente, vezes a função, vezes a derivada dessa função que está aqui dentro, quer ver? Então vai ficar 2 vezes. Isso que eu fiz aqui, isso tudo que eu estou fazendo é regra da cadeia, tá? 2 vezes f de x vezes f' de x. Repare que eu posso usar o linha, por quê? Porque eu estou derivando com uma função que só depende de uma variável. Então a gente pode continuar aqui, né? Então, ok, derivei a parte da esquerda, então isso é igual a 25 sobre 3, né? Derivando agora a parte da direita, vezes 2 vezes f vezes 2 vezes f de x vezes f' de x menos 2x. Repare que do f de x elevado a 2, regra da cadeia, 2 vezes, repete, com elevado a 2 menos 1, vezes deriva o que está dentro. É o que eu fiz aqui. Aqui é a mesma coisa, a regra da cadeia, deriva o que está dentro, só para isso. Então, para deixar mais simétrico aqui no caso, um aspecto visual melhor, então a gente, visualmente melhor, então, posso colocar aqui no meio, ok. Então, continuando, a gente vai para o próximo passo, que o próximo passo seria, basicamente, a gente observar a situação do ponto, né? A situação do ponto que ele pede, né? Então, é o seguinte, se ele disse, né? Agora que vem aquela observação que eu disse lá no slide, né? Se a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto, então significa que esse ponto aqui, ele pertence, no caso, ao gráfico de f. Então, beleza. Então, se a reta
é tangente ao gráfico. É tangente ao gráfico. Um ponto. Menos 1, 2. Então, esse ponto pertence, né, ao gráfico de f, ok? O que vai implicar então que f de menos 1 tem que ser igual a 2, beleza? Isso a gente vai utilizar para o próximo passo. Agora é o passo de substituição de valores. Por quê? Porque a gente chegou nessa expressão aqui, só que essa expressão ainda está muito sólida ainda precisa de dar mais uma aliviada nela para ela ficar mais fluida, certo? Mais com maior liquidez, né? Então é o seguinte, substituindo então x igual a menos 1 e f de menos 1 igual a 2, temos que, então, a gente tem que, substituindo aqui, né, vai ficar 2 vezes 1 mais 4 vezes menos 2 mais 4 vezes f' de menos 1, certo? Igual a 25 sobre 3, 4 f' de 1 menos 1 mais 2, beleza? Daqui então a gente percebe que temos apenas uma única variável, né? A gente percebe que a gente tem apenas uma única variável. Aqui, essa é a variável, certo? Então, já que ela é uma única variável em uma única equação, então o que vai acontecer? A gente vai ter que, achando-se o valor dessa variável, uma vez que é uma equação, a gente vai chegar aqui f de menos 1 é igual a 11 sobre 2, tá? Mas esse valor aqui, ele dá numericamente o coeficiente angular da reta tangente. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico f um ponto menos 1, 2. Ok. A partir daqui, então, a gente consegue saber qual que seria, então, a reta paralela, a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. Bastante para isso que a gente analise cada uma dessas retas que foram dadas na nossa resposta, nas nossas alternativas. Então, primeiramente, vamos analisar essa, certo? Vamos analisar essa. A gente tem que, vamos lá, aqui seria o item V e I. Análise de retas paralelas. A gente vai ter então que A, né? Na primeira letra, a gente tem essa expressão. Para a gente verificar qual que seria o coeficiente angular dessa reta, um jeito mais simples possível é você utilizar a derivada de toda essa expressão em x. Então vai ficar o quê? Derivando, né? dx, dy, desculpa. Derivando dy, dx, né? Aqui no caso, derivando isso em relação a x, a gente vai chegar aqui, dy, vou fazer essa primeira para vocês pegarem a ideia. Aqui derivar o x em relação ao x vai dar 1, né? Então vai ficar 11 menos 2 dy dx igual a 0, certo? Igual a 0. Ok. Então daqui a gente chega aqui, dy sobre dx é igual a 11 sobre 2. E olha só, é exatamente o mesmo coeficiente angular, né? Então, essa reta daqui já é paralela. Para se analisar as outras, basta que vocês façam o seguinte, que vocês tenham em mente a seguinte estratégia, né? Para essa daqui, a gente vai
fazer a mesma coisa, certo? A gente vai derivar ainda toda ela em x, certo? Igualzinho. E a gente vai chegar aqui que dy dx é igual a menos 11 sobre 2, certo? Ou seja, vai dar isso. O que implica então que ela não vai ser paralela, certo? Que ela não vai ser paralela. Não vai ser paralela, tá? Então se você fizer isso, tanto para a letra B, a letra C, tanto para a letra D, tanto para a letra E, né? Você vai chegar aos mesmos resultados, que não vai ser paralelo. Não vai ser paralelo. Ok? Bem, espero que eu tenha ajudado aqui nessa questão. Ela é algo mais... mais difícil de se chegar, mas que depois que você entende o conceito você pega mais fácil, né? É importante, né, sempre se atentar para esses detalhes, né? Também ter a jogada de olhar as alternativas, né? Às vezes olhar as alternativas te ajuda muito a ganhar tempo, né? Em vez de querer descobrir, no caso, como seria essa equação aqui, essa equação da reta tangente, porque, por exemplo, um jeito mais rápido de fazer é esse jeito que eu falei, né? Mas uma pessoa pode tentar bolar uma equação de reta tangente, né? Claro, o coeficiente linear aqui, né? Ele vai ser diferente, né? Porque para você ter duas retas paralelas, basta que elas tenham os coeficientes angulares iguais, né? E quem dá mais ou menos os coeficientes angulares é a relação entre esses dois termos aqui. Então o coeficiente linear ele pode dar diferente, porque quando a gente deriva ele é zero, né? Então ficar atento para essa situação, beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Qualquer coisa é só procurar. Um abraço.